Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, mantendo a tradição aí dos especiais, vamos com mais um? E dessa vez com barulho. Hoje a gente vai falar de quadrinho. Sim, eu estou falando bastante coisa de mangá, falando de anime, etc. E eu não falei ainda de quadrinho, cara. Eu tô querendo muito falar, porque eu tô com uma pilha de quadrinhos que eu li nesses últimos tempos e eu acho que é legal comentar. E um deles é meio polêmico, porque ele se trata de um prequel de uma série da Netflix que dividiu opiniões, tá? E sim, vocês já viram na thumbnail, então cabe mencionar que eu vou falar sim de Mestres do Universo Salvando Eternia Revelações, né? Que é basicamente a história que se passa antes da série da Netflix. Essa história ela também é escrita pelo Kevin Smith e ela foi publicada pela Hyperion Comics nesse ano. Ela saiu até por conta de toda a situação de papel, etc. Acabou saindo um pouco depois. Mas eu acho que é legal comentar, porque até hoje ainda não falei o que eu queria falar sobre, tá? Mas vale mencionar que esse é o prólogo oficial para a série. Ele foi escrito pelo Kevin Smith e pelo Robbie David, roteirista dos episódios, e o roteirista dos episódios, o Tim Sheridan. E assim, a arte é da Mindy Lee. E a história, basicamente, ela é uma história que realmente se passa antes. Acaba acontecendo uma treta com o Rei Randor, que ele vê um ser muito antigo, né, que atacou a Eternia muito antigamente. Esse ser coloca ele em coma, e devido a isso o He-Man acaba voltando, né, o Príncipe Adam, né, como He-Man, acaba voltando no passado, e nisso você consegue ter links com o que acontece na história. Eu não vou falar muito, porque qualquer coisa que eu fale fora essa parte, que acontece um problema com o Rei Randor, o He-Man tem que resolver, e nesse meio tempo a gente tem o esqueleto por trás das cordinhas ali mexendo nesse bicho antigo. Qualquer coisa que eu fale além disso, talvez comprometa o roteiro do quadrinho. São 120 páginas e qualquer coisa que eu fale pode comprometer na questão de roteiro. Mas o que eu posso dizer é que sim, o roteiro ele ajuda muito. Porque é muito interessante que são 4 volumes, se não me falha a memória, tipo 4 tominhos que vem nesse encadernado, que é a série inteira. E ele vem focado em mostrar com relação a cada personagem, angústia, etc. As preocupações do príncipe Adam, do pai dele morrer e ele nunca ter contado que ele é o He-Man. A questão do esqueleto casa com uma coisa que acontece no final da segunda temporada. Sim, se você está ouvindo esse podcast, eu acredito que talvez você já tenha visto, porque é de 2020, 2021, se não falha a memória, Salvando Eternia. Então assim, estamos em 2022, quase 2023. Se você ainda não viu, né? Mas assim, pra quem lembra, no final ele tem a questão da placa-mãe, ele tem uma menção muito ali por cima do Hordak. E o quadrinho ele deixa meio claro que aqui a origem do esqueleto tem a ver com o Hordak. Então, esse link que é deixado no final não é tão gratuito, porque no quadrinho isso é explicado. A origem da Maligna, né? Toda a vida de bosta que ela teve até ela encontrar o esqueleto e o esqueleto dá as migalhas que ele deu. Então, tipo assim, isso meio que torna a narrativa mais linkada, né? Tanto que até aquela descoberta que logo no começo da série a gente vê, né, o esqueleto falando que ele percebeu que o castelo de Grayskull não poderia ser apenas algo assim tão simples. Isso vem de uma coisa que já havia sido explicada no próprio quadrinho. O quadrinho ele se preocupa com que nós, leitores, venhamos entender isso melhor. Então assim, a forma como é feita, a forma como o Kevin Smith trabalha, ela é uma forma muito boa. Ela é uma forma na qual a narrativa, né, que ele, o Robbie David e o Tim Sheridan trabalham é realmente para fazer essa conexão e para que essa conexão funcione de uma forma fluida, para que o leitor, quando leia, tenha essa ciência. Então assim, tecnicamente, quando você lê, você percebe isso, que isso deveria ter sido publicado antes, né, da animação sair. Porque essa série ela se encaixa, por ser um prequel, ele se encaixa antes. Porém, se você fizer que nem eu fiz, que é ler depois que você assistiu, porque aí realmente a série acabou saindo antes, o quadrinho só saiu realmente pela Hyperion agora, né, em 2022. Então assim, se você ler depois de ver a série, começa a fazer sentido alguns pontos. Pra quem não gostou da série, eu não vou falar assim, bater no peito e falar, nossa, vai tornar a melhor coisa do universo. Mas cara, ajuda a explicar muita coisa que a gente olhou e falou, isso aqui tá meio fora de contexto, isso não tá muito bem explicado, o porquê esse easter egg aqui, né, porque tem muita gente que ficou, o easter egg vendido aqui no final do Hordak pra quê?
E aí quando você lê o quadrinho, você entende o porquê tem esse easter egg do Hordak. Você entende o porquê a Maligna ela aceitava tantas migalhas do esqueleto. Você entende o porquê a Tila fica tão pistola quando acontece dela descobrir, né, as coisas logo no começo da série. Entende? Porque assim, a princípio a gente acha que é só um chilique normal da Tila. Não, só um chilique da Tila, porque nossa, ninguém nunca contou. Mas tem um dado momento nesse quadrinho que você pega e você começa a achar que o próprio pessoal lá de Eterna, eles são bem sacanas com ela. Quem sabe o segredo é bem sacana. E tem um momento que isso fica muito claro. E aí, quando a Tila fica brava lá no primeiro episódio, depois de tudo que acontece, você começa a dar um pouquinho mais razão do que você já dava. Porque existe toda a questão que lá em Salvando Eterna é explicado dela se sentir traída porque viveram mentindo pra ela. E quando você lê o quadrinho, ali já tem um embasamento, porque realmente a gente não gosta que mintam pra gente. Mas quando você lê o quadrinho e você vê um momento específico que acontece, você fica puto e você fala, mano, não, é demais, já. Porque assim, existem limites pra tudo que a gente faz, na questão de eticidade, ética e afins. E aqui, pra preservar o segredo, eles chegam numas consequências que assim, não diria que são muito extremas, mas são bem chatas. Bem incômodas, pra se dizer o mínimo, assim, que você não espera às vezes do herói chegar nesse nível para os fins justificarem os meios. Mas na questão de roteiro, como eu disse, eu não posso falar muito, mano. É a mente maluca de Kevin Smith. E por sinal, um cara que ultimamente eu respeito bastante, porque uma coisa dele que eu quero ler depois, ela é até a frase do Arqueiro Verde dele e tal, mas, por exemplo, como filmógrafo, né, pessoa que faz, como diretor de filme, ele faz um filme bem legal, assisti o Balconista dele recentemente. Eu não vou negar que eu gosto de Salvando Eterna, não sou o maior fã de He-Man, talvez seja por isso que eu gostei bastante de Salvando Eterna. E esse quadrinho, ele é muito bom nessa questão de roteiro, ele é um roteiro que casa muito bem e encaixa muito com o que você às vezes está esperando descobrir. Mas assim, não é obviamente um roteiro que eu vou falar assim, nossa, justifica tudo. Mas pra você que gosta, vai ajudar bastante. Com relação ao traço, é como o próprio quadrinho menciona, né, na contracapa dele, deixa eu pegar ele aqui para ler para vocês. Logo após um violento ataque de uma criatura maligna ao seu pai, o Rei Handor, He-Man descobre a origem da Espada do Poder, que a origem da Espada do Poder está ligada a este ser. Para salvar Handor e colocar um fim ao caos, o poderoso herói embarca em uma épica jornada que o deixa mais uma vez diante de seus antigos adversários Esqueleto e Maligna, enquanto vê Tila assumir o comando de um poderoso legado. Este encadernado especial faz uma ponte entre a série antiga, né, a antiga série da década de 1980, e a nova animação da Netflix, reunindo as 4 edições de Master of the Universe Revelation, e apresenta ilustrações de Mike Mignola, Alex Ross, Walt Simmons, Bill Skavitt, Art Adams, Percy Sejic, e uma incrível entrevista com o dublador Glauco Marx, responsável pela voz do He-Man em sua nova série animada. Eu achei que estava aqui, mas não, na verdade ela tá, se não falei a memória, numa entrevista que o meu grande amigo Vitor, Nerd 101, fez com o Levi, que ele menciona que é um traço que é bem parecido realmente com uma animação, e de fato é uma arte muito bonita. A Mindy Lee tem uma arte muito bonita, é uma arte que ela é até bem dinâmica e funciona muito bem. Gera um pouco de diferença até com a animação, porque a animação tem um traço um pouco mais sério e tal, mas é uma arte muito bonita, é uma arte que serve bem pra contar a história e casa muito bem com a narrativa. Então assim, é óbvio que entra como uma recomendação a mestre. Vocês pegaram a referência. Mas entra uma recomendação muito forte. Eu acho assim, que se vocês conseguirem pegar, peguem, porque é muito bom. É um quadrinho muito gostoso, tipo assim, ajuda. Se você às vezes ficou, saí de Salvando Eterna meio perdido, meio bugado, etc. Não entendi algumas coisas, leia, porque ajuda muito, tá? Então assim, fica pra aí essa recomendação. É uma coisa que eu digo. Ainda tem outros quadrinhos da Hyperion que eu devo fazer podcast logo mais, porque assim, tem muita coisa deles, muitas coisas que eu li não, né? Tem algumas coisas que eu fiz a leitura, tem o Único e Eterno, tem Aventureiros, tem Yosai Yojimbo, que são coisas muito boas, e nenhuma eu consegui fazer podcast por devido a esse tempo, que acabei ficando parado, etc. Mas devo trazer sim ao longo, se não desse mês, né, de dezembro, no começo do ano que vem, ali pro meu trimestre, devo trazer mais, tá? Mas em todo caso, fica a minha recomendação da primeira dessa HQ, especialmente se você achou legal o Salvando Eterna, mas ficou perdido com algumas questões. Tá? Então agora, recadinhos da paróquia de sempre. Primeiro deles, não deixa de avaliar o podcast no Apple Podcast, Spotify, Deezer.
Onde tem avaliação, não deixa de avaliar. Deixa sua nota, contribuição, para que eu realmente consiga saber como é que tá indo meu trampo, se vocês estão curtindo, se vocês querem mais coisas assim. Além disso, sempre indica o podcast para um coleguinha, porque você indicando um podcast para um amigo, etc., a gente consegue chegar cada vez mais longe, né? E de grão em grão é que a gente vai aí fazendo um grande podcast. Sempre lembrando, o Comentando ele é um podcast semanal. Essa semana ela tá sendo uma semana especial. Eu falei isso no podcast extra que saiu sobre Cavaleiros, que tá antes desse, inclusive. Tá? Então não deixem de conferir. E além disso, também lembrando vocês que o Comentando ele está nos principais agregadores. Então ele está no Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast. E além disso, também está em diversos outros agregadores. Então pode procurar no seu favorito, que muito provavelmente pode ser que esteja. Tá bom? Gente, por hora é isso. Antes que eu esqueça, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, então vai lá, qualquer coisa, pode nas minhas redes sociais e comenta o que vocês acharam do quadrinho, se vocês já leram, o que vocês acharam até mesmo da série, se vocês querem que eu faça até mesmo um podcast dessa série do He-Man, se vocês querem que eu me lute ali, faça um sacrifício e veja a série antiga também pra comparar, deixa seu comentário, porque assim, isso ajuda bastante também eu a entender melhor o que posso fazer aí de trazer de conteúdo diferente pra vocês, tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!